Olá, bom dia. Nós saudamos a todos que estão conosco em mais esta edição da nossa Escola Bíblica Dominical. Damos as boas-vindas àqueles que estão nos visitando e fazemos isto com o desejo sincero de que o Espírito de Deus seja o nosso professor nesta manhã, que ele ministre ao seu coração, que ele ministre ao nosso coração e que ele torne em nossos corações a palavra de Deus viva e eficaz. E assim nós sejamos aperfeiçoados por meio da palavra e do Espírito do Senhor. Irmãos, nós avisamos outro dia que o Conselho decidiu retomar os cultos presenciais em nossa igreja. Portanto, a partir do mês de julho, primeiro domingo de julho, dia 5 de julho, portanto, nós já teremos 2 cultos presenciais em nossa igreja. Isto, serão 2, porque nós não teremos ainda a escola dominical presencial. Nós teremos um culto às 9 da manhã e teremos outro às 19h30. Serão cultos com a mesma ordem litúrgica, o mesmo programa litúrgico, o mesmo sermão, mas nós receberemos grupos distintos de adoradores. Considerando que nós não poderemos receber mais do que 56 adoradores, nós deveremos abrir inscrições prévias para os que desejarem participar. Então, os inscritos participarão de um culto e os que se inscreveram no outro culto participarão do outro culto. Não poderão se inscrever crianças abaixo de 12 anos. Por enquanto, os que têm menos de 12 anos deverão ainda permanecer em casa. E deverão permanecer em casa também aqueles que pertencem ao grupo de risco. Portanto, esses 2 grupos deverão permanecer ainda em casa durante o mês de julho, no que diz respeito às nossas reuniões presenciais. Para estes, nós providenciaremos a transmissão, pelo menos, de um desses cultos dominicais. Aí você poderá assistir em casa, se for este o seu caso. Às quartas-feiras, nós continuaremos ministrando estudo bíblico à distância, como temos feito nesse período de afastamento social. E às sextas-feiras, nós retomaremos as nossas reuniões de oração presenciais também. Então, teremos culto no domingo e reunião de oração presencial. É claro que faremos isso com toda a responsabilidade, com todo o cuidado, seguindo o protocolo que este momento requer de nós. Uso de máscaras, higienização do ambiente, distanciamento necessário, enfim, nós estamos fazendo tudo isso com maior responsabilidade possível. Então, aguarde mais informações, nós oportunamente daremos a você orientações de como e onde, quando fazer a sua inscrição para participar dos cultos presenciais durante o mês de julho. Em agosto, se Deus quiser, o Conselho fará uma avaliação desta retomada gradual e fará os ajustes necessários. Assim, a gente vai retomando a vida de maneira gradativa. Ore para que possamos fazer tudo isto de maneira responsável e com toda a segurança para todos nós. Irmãos, nós queremos pedir à igreja que ore pelo tio da Elza. Já estamos fazendo isso, a Leda Franco
nos enviou esse pedido, ele já circulou nos grupos de WhatsApp, e o nome do tio da Elza é Sebastião Emanuel da Silva Toledo. Ele mora em Dom Cavate, está internado na UTI do Hospital Márcio Cunha, e ele foi contaminado com o vírus, o coronavírus. Então, ele está com Covid e está na UTI do Márcio Cunha, e a família pede as nossas orações. Então, oremos pelo tio da Elza, Sebastião Emanuel. Devemos orar também pelo Lucas Camba, Lucas e a Bárbara. Lucas é seminarista, é diácono de nossa igreja, e o Lucas ontem perdeu a sua avó, Dona Sara. Dona Sara foi chamada à presença de Deus ontem. Nós já vínhamos orando por Dona Sara, estava internada, e Deus aprove ao Senhor chamá-la à sua presença ontem. Então, vamos orar para que Deus console o coração do Lucas, de toda a família, e os ajude a passar por esse momento de dor, de perda e de separação de um ente querido. Nós vínhamos orando também pelo Davi, o pai da Aline Franco, membro de nossa igreja. Irmãos, aprove a Deus também chamar à sua presença o Davi, ontem, no final do dia. Então, devemos agora orar pela família, para que o Espírito Santo trabalhe em cada coração enlutado, promovendo nos corações aquela paz que excede todo entendimento e de que a família da Aline tanto necessita. Então, oremos pela Marli, a mãe da Aline, enfim, as suas irmãs, toda a família, para que Deus assista com o consolo do Espírito Santo a cada um deles, e que eles também, assistidos pelo Espírito Santo, possam lidar com esta perda de maneira saudável. Deus seja louvado pela vida de Dona Sara, e Deus seja louvado pela vida do nosso irmão Davi. Ambos foram chamados à presença de Deus ontem. Muito bem, meus irmãos, nós vamos ainda também nos lembrar de orar intercedendo pelos aniversariantes da semana. Vamos nos alegrar com eles e tomar agora conhecimento também das famílias no altar, famílias pelas quais nós teremos que orar durante esta semana. Então, para esta semana, estão destacadas as seguintes famílias pelas quais você deve orar: Eucelino, Marli, João Vitor e Pedro. Então, esta é a primeira família da semana. Eliane, Washington, Juliana e Maria Tereza. Vamos orar pela família da Eliane Lana. E também a família do Elton John, Eliarte, Júlia e Ellen. Estas são as três famílias que estão destacadas para que sejam objetos da nossa oração durante esta semana. Nós vamos também nos alegrar e agradecer a Deus pelo casamento da Euzimeire e Anacacílio. Euzimeire e Anacacílio completaram aniversário de casamento no dia 16. No dia 18, Antônio José e Cíntia também completaram aniversário de casamento. E ontem, dia 20, João Ramalho e Gislene. Então, são estes três casais que Deus concedeu a bênção de mais um aniversário de casamento, com os quais nós nos alegramos, aos quais parabenizamos e pelos quais oraremos daqui a pouco. Oraremos também agradecendo a Deus e intercedendo pelos aniversariantes da semana, aqueles que completaram
aniversário natalício. Dia 15/6, Cláudio Júnior de Souza completou aniversário. Também no dia 15/6, Maurício de Paula Ribeiro fez aniversário. Nitanei no dia 17, parabéns Nitanei e Helena. No dia 18, Ellen Duarte Silva. Também no dia 18, Samuel Barbalho Nonato. No dia 20, portanto, ontem, Enéas Valadão completou aniversário, Enéas de Souza Valadão. 20/6 também, Gislene Rodrigues Batista Siqueira. E também ontem, 20/6, Lourdes Gonçalves Viana. Então, são estes os irmãos que receberam de Deus a bênção de mais um ano de vida na semana que passou. Parabenizamos a todos e fazemos votos de vida longa e muito abençoada. Que Deus continue derramando sobre a vida de todos vocês as mais copiosas bênçãos. Então, meus irmãos, nós vamos, nesse instante, curvar as nossas frontes e vamos orar a Deus. Acompanhe aí com atenção, com fé, a oração que farei e faça das minhas palavras as suas palavras. Assim, a oração não será a oração do reverendo Paulo, mas será a oração de toda a igreja, de todos nós que estamos conectados aqui. Vamos, então, orar a Deus. Senhor, nós damos-te graças pela bênção desta manhã de domingo e agradecemos-te pela oportunidade que nos dás de nos conectarmos para estudarmos mais uma porção da tua palavra. Que tu queiras abençoar o nosso tempo de estudos, dando-nos assim a graça de crescermos no conhecimento do nosso Redentor Jesus Cristo. Aproveitamos este tempo de oração, de busca da tua face, para interceder pelo Sebastião Emanuel, o tio da Elza. Ó Deus, que tu queiras abençoar o tratamento ao qual ele está sendo submetido e que tu queiras também conceder-lhe a restauração plena da sua saúde física. Senhor, nós nos colocamos também diante do Senhor para suplicar em favor do Lucas Camba, da Bárbara e de toda a sua família, que está passando por um momento de dor, separação e perda, em função da partida de Dona Sara. Que tu queiras, ó Senhor, assistir ao Lucas e à sua família, dando-lhes o consolo de que necessitam, e que aquela paz que excede todo entendimento possa inundar a mente e o coração deles. Pedimos esta paz e este consolo também para a Aline, para sua mãe Marli, enfim, para toda a família do nosso irmão Davi, a quem o Senhor também recolheu no dia de ontem. Ó Senhor, que eles estejam olhando firmemente para o Senhor Jesus, sabendo que em Jesus nós somos vencedores sobre todos os inimigos, inclusive sobre a morte, e que é só uma questão de tempo, e a morte não mais fará parte da nossa experiência. Consola, portanto, as famílias enlutadas. Senhor, nós nos alegramos com aqueles irmãos que completaram aniversário durante a semana que passou. Pedimos que o Senhor continue a derramar bênçãos sobre a vida deles. Nós nos alegramos com os casais que completaram mais um aniversário de vida conjugal. Sustenta o casamento de cada um deles, encha-lhes a vida de alegria
e que o casamento deles reflita com nitidez a beleza do relacionamento entre Jesus e a igreja. E nós queremos também, Senhor, clamar em favor das 3 famílias as quais mencionamos aqui, que são as famílias no altar, pelas quais a igreja deverá orar durante essa semana. Que tu visite a cada uma delas, família do Elcelino, da Eliane Lana e a família do Elton John. Tu conheces cada uma dessas famílias e cada membro dessas famílias. E por isso nós te pedimos que tu queiras visitá-los daquela maneira que só tu sabes e podes fazer, concedendo a cada um deles a graça de conhecerem o Senhor cada vez mais claramente e aprenderem assim a se deleitar na beleza da tua santidade. Abençoe, portanto, as 3 famílias no altar. Nós oramos e pedimos também que o Senhor abençoe o nosso estudo nesta manhã e que o Espírito do Senhor ministre de maneira poderosa e eficaz a tua palavra nos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos agora nos preparar para o estudo bíblico, para a aula da escola dominical. Vamos nos preparar de maneira devocional, lendo um salmo, o Salmo 48. Eu lerei o Salmo 48. Abra sua Bíblia, acompanhe aí a leitura que farei no Salmo 48. Diz o seguinte: Cântico, Salmo dos filhos de Corá. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Com vento oriental destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhes as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todo o sempre. Ele será nosso guia até a morte. Irmãos, o cântico que ouviremos agora é exatamente o que este salmo propaga a respeito do nosso Deus e do lugar da sua habitação no meio do seu povo no passado. E hoje ele habita a sua igreja. E, portanto, nós vamos ouvir esse cântico nos preparando para o estudo bíblico para a aula de hoje.
grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Ouça com atenção e acompanhe o cântico que ouviremos agora com a participação da nossa equipe de cânticos da Igreja Presbiteriana Iguaçu. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Muito bem, Deus seja louvado.
Passemos agora, então, a nossa aula de hoje. Nós vamos prosseguir com a nossa série de estudos a respeito dos sinais dos tempos. Deixe-me, então, compartilhar aqui com vocês o nosso material visual, os nossos slides, para facilitar, assim, a nossa argumentação e o acompanhamento de cada um de vocês, cada um dos alunos, do nosso material. Então, deixe-me aqui compartilhar com os irmãos o nosso material. Ok? Muito bem, está aí na sua tela o material que nós preparamos para a nossa aula de hoje, não é? Chegamos à nossa terceira aula nesta série a respeito dos sinais dos tempos. E então vamos iniciar lembrando aqui aquela estruturação que nós temos usado, feita pelo Dr. Anthony Huckman, no seu livro A Bíblia e o Futuro. Nós estamos usando aquele arranjo que ele apresenta no livro, aquela sistematização dos sinais. Ele divide os sinais em 3 grupos, não é? O primeiro grupo são sinais que evidenciam a graça de Deus, e ele elenca nesse primeiro grupo 2 sinais: a proclamação do evangelho a todas as nações e a salvação da plenitude de Israel. O segundo grupo de sinais deste modo que Anthony Huckman usa para organizá-los, é o grupo de sinais que indicam oposição a Deus. Neste grupo, ele elenca o sinal da tribulação, da apostasia e do anticristo. E há um terceiro grupo de sinais, que são sinais que indicam julgamento divino, que apontam para o juízo de Deus, manifestações parciais do juízo de Deus. Guerras e terremotos são os sinais elencados aí pelo Dr. Anthony Huckman. Nós, além de terremotos, fomes, né? Havia me esquecido aí. Guerras, terremotos e fomes são 3 sinais. Na semana passada, nós estudamos a proclamação do evangelho a todas as nações. Nós vimos que isto é um sinal, vimos que Jesus Cristo disse que o evangelho seria pregado para testemunho das nações antes que viesse o fim, e nós vimos como este sinal funciona, nos dando a certeza de que a história está caminhando na direção em que Deus disse que a levaria. E isto nos enche de esperança, pois nos dá a convicção de que vamos inexoravelmente para novos céus e nova terra, onde habitam justiça. Hoje, nós vamos analisar o segundo sinal deste primeiro grupo, que é o sinal da salvação da plenitude de Israel. Então, hoje nós vamos ver o que significa este sinal e vamos ver também como este sinal funciona. Quem
dedicou atenção especial a este sinal da salvação, da plenitude de Israel, foi o apóstolo Paulo, sobretudo na sua epístola aos Romanos. Então, é para lá que nós vamos. Romanos 11, versos 25 e 26, poderíamos dizer que esse é o nosso texto básico de nossa aula hoje, e ele é também o ponto de partida, porque nós não vamos analisar apenas esse texto, nós vamos passear aí pelos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, porque nesta sessão Paulo está tratando desse assunto. Mas, para início de conversa, vamos ler aí versos 25, 26, e aí está a primeira parte do verso 27 de Romanos 11. Deixe-me ler e você acompanha aí na sua tela. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, esse aí é o nosso ponto de partida. E a expressão-chave aqui é a expressão que está aí no início do verso 26. E assim todo Israel será salvo. Para que nós compreendamos o que significa esse sinal, para que nós entendamos como ele funciona, nós precisamos entender o sentido desta afirmação que o Espírito Santo faz por meio do apóstolo Paulo aí. E assim todo Israel será salvo. Entendendo esta expressão, você vai entender a natureza desse sinal e o seu funcionamento. Mas deixe-me dizer a você que a compreensão, o entendimento desta expressão é controversa. Há pelo menos 3 maneiras diferentes de entender o sentido desta expressão, não é? Há pelo menos 3 interpretações desta expressão. E assim todo Israel será salvo. Então, deixe-me apresentar a você estas 3 maneiras de interpretar o que Paulo está dizendo aí. E assim todo Israel será salvo. Romanos 11, verso 26. Uma primeira maneira de entender esta expressão de Paulo é entender que há um programa específico da parte de Deus para o futuro da nação de Israel, que é distinto do plano de Deus para a igreja gentílica. Alguns estudiosos, alguns eruditos, alguns intérpretes da Escritura acham que quando Paulo está falando desta
salvação da nação de Israel, e assim todo Israel será salvo. Paulo está dizendo que Deus tem um plano para a nação de Israel que é distinto do seu plano para a igreja gentílica. Estes intérpretes entendem que Deus lida salvadoramente de maneira distinta e em momentos distintos com a igreja gentílica e com a nação de Israel. Para esses estudiosos, Deus tem um plano para salvar os gentios, salvar a igreja gentílica, e depois de terminar de arrebanhar os seus eleitos dentre os gentios, a igreja gentílica, tendo sido arrebatada da terra, eles ensinam isso, Deus então voltará novamente sua atenção para Israel. No entendimento desses estudiosos, Deus começou o seu plano com a nação de Israel. Mas como houve o endurecimento da nação de Israel, quando o Messias veio, a nação de Israel o rejeitou. Como diz João, ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Então, segundo esta interpretação, Deus deixou sobre a mesa o seu plano com a nação de Israel, se voltou para os gentios, está redimindo os seus eleitos dentre os gentios, mas quando ele terminar essa tarefa salvadora dos gentios, ele se voltará para a nação de Israel e vai então redimir a nação de Israel. Então são dois planos, dois povos distintos e dois momentos distintos. Então, irmãos, esse é um entendimento. Aqui eu estou colocando o entendimento assim bem geral. É claro que há subdivisões desse entendimento que não vêm ao caso agora para essa nossa aula. Por enquanto, para o nosso momento, para o nosso propósito nesta aula, basta você saber que existem alguns intérpretes que, quando olham para Romanos 11, 26, onde Paulo diz, e assim todo Israel será salvo, Paulo está falando de um momento lá no futuro, quando Deus terminar de lidar com os gentios, então ele se voltará novamente para a nação de Israel a fim de salvá-los. Então, Deus tem um programa específico para o futuro da nação de Israel, que é distinto do seu plano para a igreja gentílica, que ele está executando neste momento da história. Então, esta é a primeira interpretação. Mas há uma segunda maneira de interpretar Romanos 11, 26. Para estes intérpretes desse segundo grupo, nesta afirmação, e assim todo Israel será salvo, você deve entender Israel aí de maneira espiritualizada. Eles entendem que Paulo não está falando da nação de Israel, mas está falando do Israel espiritual de Deus, que é formado por todos os eleitos, não somente dentre os judeus, mas também dentre os gentios ao longo da história. Então, esta é uma outra maneira de entender isso.
todo Israel será salvo aí, são todos os eleitos de todas as épocas, de todas as nações. Israel aí não é a nação, mas é o Israel espiritual. Irmãos, esta maneira de entender também, ela não combina bem com o contexto onde Paulo está ensinando sobre o papel da nação de Israel no plano de Deus. Israel aí, ao longo de toda a argumentação de Paulo, é a nação de Israel e não o Israel espiritual. Então, nós entendemos que nem esta primeira, nem esta segunda maneira de entender a expressão e assim todo Israel será salvo, não é uma boa interpretação. Nós entendemos que a melhor maneira de interpretar a expressão e assim todo Israel será salvo é essa terceira maneira que eu apresento agora a você. Paulo se refere aí aos eleitos dentre os judeus que estão sendo salvos, estão sendo alcançados pela graça salvadora ao longo de toda a história. Então, essa terceira maneira de interpretar é diferente da primeira, porque a primeira diz que somente lá no futuro, Paulo está falando de uma salvação futura da nação de Israel. Mas a terceira maneira de interpretar, que nós entendemos ser a melhor, ela fala de uma salvação da nação de Israel que está acontecendo ao longo da história, que está acontecendo entre a primeira e a segunda vinda do Senhor. E a terceira maneira de interpretar é diferente da segunda, porque a segunda entende Israel não como a nação, mas de maneira espiritualizada. E a terceira entende Israel como nação. Então, nós defendemos a tese de que a terceira maneira de interpretar é a melhor. E eu espero convencer você nesta aula de que a terceira maneira de interpretar é a melhor. De que Israel Paulo está falando? Da nação. E como Deus vai salvar todo Israel? Ele vai salvar todo Israel ao longo da história. Ele está salvando todo Israel no período que vai da primeira à segunda vinda do Senhor. Mas deixe-me explicar que é isso que Paulo ensina aí em Romanos. Esse é o ensino de Paulo aí na Epístola aos Romanos. Para nós entendermos o sentido dessa expressão, o sentido correto, e assim todo Israel será salvo, em Romanos 11, 26, nós precisamos entender o contexto maior. Aqueles que estão estudando Romanos comigo há mais tempo, desde quando nós estávamos nos reunindo de maneira presencial, já sabem que nos capítulos 9 a 11 de Romanos, Paulo está lidando com uma questão espinhosa, que é a questão da incredulidade de Israel. Em Romanos 9 a 11, Paulo está mostrando que o endurecimento da nação de Israel não foi total e nem final. Porque qual é a questão espinhosa da qual Paulo está
tratando em Romanos 9, 10 e 11. Paulo está tratando da seguinte questão: Deus fez promessas à nação de Israel, mas quando o Messias veio, a nação de Israel o rejeitou. A nação de Israel ficou endurecida contra ele. E então alguém poderia perguntar: Deus rejeitou a nação de Israel? Veja aí Romanos 11, 1 e 2, que eu projeto na sua tela. Esta é a questão que Paulo está explicando em Romanos 9, 10 e 11. Pergunto, pois, diz o apóstolo Paulo, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Então, preste bem atenção. O fato de Deus ter feito promessas à nação de Israel, o fato de Deus ter feito alianças com a nação de Israel, e de repente, quando o Messias veio, quando Jesus se encarnou, quando Cristo se encarnou em Jesus Cristo, a nação de Israel o rejeitou. Então alguém poderia pensar assim: olha, as promessas de Deus foram invalidadas, o plano de Deus falhou, a palavra de Deus para esse povo caiu por terra, o plano de Deus falhou. Então Paulo está respondendo aí: de jeito nenhum, de modo nenhum. E Paulo diz: eu sou israelita. Paulo havia abraçado o Messias pela fé. Ele havia recebido o Messias pela fé. Portanto, Paulo era uma prova de que o plano de Deus não tinha falhado no que diz respeito à nação de Israel. Mas alguém poderia dizer: mas muitos judeus, é verdade, Paulo abraçou o Messias, mas muitos concidadãos de Paulo rejeitaram o Messias. E a explicação que Paulo dá está aí em Romanos 9, 6. Esse outro verso que eu disponibilizo aí na sua tela. Em Romanos 9, 6, Paulo diz: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então, Paulo mostra que muitos de fato rejeitaram o Messias, mas nem todos que são descendentes biológicos de Abraão, nem todos que pertencem à nação de Israel eram de fato israelitas. E Paulo mostra nessa carta aos Romanos que sempre foi assim, sempre houve rejeição dentro da nação de Israel, mas sempre houve um remanescente fiel. Sempre houve aqueles em cujas vidas as promessas de Deus se cumpriram. Então, Paulo ensina os seus leitores a fazerem distinção entre aqueles que são de fato israelitas, de coração, eleitos, filhos da promessa, e aqueles que eram descendentes biológicos de Abraão, mas não eram filhos da promessa. Aqueles que fizeram essa passagem no estudo de Romanos comigo viram uma série de exemplos na história de Israel dessa dualidade entre o verdadeiro israelita e aquele que era israelita apenas biologicamente. Então,
Preste bem atenção, esse é o contexto. Paulo está mostrando que o endurecimento da nação de Israel não invalida as promessas de Deus, porque as promessas de Deus se cumprem na vida dos eleitos de Deus dentro da nação de Israel. Mas, preste bem atenção, além de entender essa diferença entre o Israel espiritual e o Israel biológico, para você entender este sinal, você precisa entender um outro conceito que Paulo usa nesta passagem, que é o conceito de plenitude. Esse é um outro ponto importante nesta seção de Romanos, é o que Paulo chama de plenitude. Preste atenção, Paulo diz aí que Deus está salvando e vai salvar a plenitude dos judeus e a plenitude dos gentios. Segundo Paulo, Deus salvará tanto a plenitude dos judeus quanto a plenitude dos gentios. Então, Paulo usa nessa passagem o termo plenitude, que do grego é pleroma, palavra grega traduzida por plenitude. E com esta palavra, Paulo está se referindo à salvação plena, completa, de todos os eleitos dentre os gentios e de todos os eleitos dentre os judeus. Então, ele fala tanto da plenitude dos gentios, quanto da plenitude dos judeus. Então, Paulo diz que Deus salvará a plenitude dos gentios e Deus salvará a plenitude dos judeus. Mas a pergunta para entender o sinal é a seguinte: como é que Deus fará isso? Como é que Deus alcançará a plenitude dos gentios e como é que Deus alcançará a plenitude dos judeus? Será que Deus alcançará a plenitude dos gentios de um jeito e a plenitude dos judeus de outro jeito? Será que Deus alcançará a plenitude dos gentios num momento histórico e alcançará a plenitude dos judeus em outro momento histórico? Então, vejamos que não é assim. Olha Romanos 11, 12. Paulo diz aí: ora, se a transgressão deles, isto é, se o endurecimento dos judeus redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, Paulo está falando aí que Deus está empenhado em salvar a plenitude dos judeus. Mas em Romanos 11, 25, Paulo fala também da plenitude dos gentios. Veja Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte de Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então, Deus está empenhado em salvar tanto a plenitude dos gentios, quanto a plenitude dos judeus. E como é que Deus fará isso? Como é que Deus fará isso? Veja bem, no verso 11, Paulo diz que Deus fará isso, o modus operandi de Deus, para alcançar a plenitude dos gentios e a plenitude dos judeus, é desta forma que está no verso 11. Paulo diz que, pelo endurecimento dos judeus, a graça foi estendida aos gentios.
Veja bem Romanos 11:11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caísse? Paulo está falando dos judeus. Porventura os judeus foram endurecidos para que perdessem de maneira definitiva a graça de Deus? Tropeçaram para que caísse, ou seja, foi o fim, o endurecimento deles? Paulo diz, de modo nenhum. Não foi uma queda definitiva da nação de Israel. Foi o endurecimento. E por meio desse endurecimento, olha aí, mas pela sua transgressão, por meio desse endurecimento, veio a salvação aos gentios. Então, como é que Deus alcança a plenitude dos gentios? Deus alcança a plenitude dos gentios, usando o endurecimento de Israel. Israel se endureceu contra Deus, foi culpado disso. O Messias veio e rejeitaram o Messias. Eles são responsáveis pelo que fizeram. Mas, de uma maneira providente, Deus usou o endurecimento da nação de Israel para estender a sua graça salvadora aos gentios. Então, eles tropeçaram para que caísse, ou seja, caíram de maneira definitiva? De modo nenhum. Mas Deus usou o endurecimento deles, a transgressão deles, para a salvação dos gentios. Agora preste atenção no final do verso 11. Veio a salvação aos gentios para pôr os judeus em ciúmes. O que Paulo está dizendo é que a salvação dos gentios, por sua vez, serve para atrair os judeus eleitos pelo ciúme. Então, preste bem no modus operandi de Deus. Houve endurecimento da nação de Israel? Sim, houve. Todos nós sabemos. Jesus Cristo veio para os que eram seus e os seus não o receberam. A nação de Israel ficou endurecida, rejeitou o Messias. E esse endurecimento, Deus usou de maneira providente para alcançar com a sua graça os gentios. Mas ao alcançar os gentios com a sua graça, diz Paulo, Deus provoca ciúmes nos judeus e, por meio destes ciúmes, os judeus eleitos são atraídos ao Messias Salvador, que é Jesus Cristo. Então, qual é o modus operandi de Deus? Qual é o modo pelo qual Deus está salvando a plenitude dos judeus e a plenitude dos gentios? O modo pelo qual Deus opera é salvando ao mesmo tempo judeus e gentios. Desde que o evangelho foi levado aos gentios por causa do endurecimento de Israel, Deus tem usado a salvação dos gentios para provocar ciúmes nos judeus eleitos e está atraindo-os para o Messias. Então, irmãos, eu espero que tenha ficado claro aqui que Deus não tem dois planos distintos para salvar judeus e gentios. Deus não está se dedicando à salvação de gentios e depois, quando terminar essa tarefa de salvar gentios, ele vai se voltar para a nação de Israel lá no final da história. Não é isso que Paulo está ensinando. Paulo está ensinando que Deus está salvando ao mesmo tempo gentios e judeus ao longo da história, ao longo de toda a era presente, ao longo da primeira até a segunda vinda de Jesus.
Deus, por causa do endurecimento dos judeus, salva gentios. E com a salvação de gentios, ele atrai pelo ciúme os judeus eleitos a Jesus Cristo. E deste modo, ao longo da história, Deus alcançará a plenitude dos gentios e a plenitude dos judeus. Então, pode parecer meio confuso aqui, mas eu espero que tenha ficado claro. Não é que Deus se dedica a salvar gentios durante um tempo da história, depois para e se vira para os judeus para salvar judeus. Não. O que Paulo está dizendo é que Deus, ao longo da história, está buscando tanto a plenitude dos gentios quanto a plenitude dos judeus. Deus não se esqueceu das suas promessas a Israel. Deus não rejeitou a nação de Israel, embora tenha havido, sim, o endurecimento e a rejeição da nação ao Messias. Muito bem, mas há um detalhe importante que a gente precisa apontar aqui. Preste bem atenção. O verso 26 diz, está aí, e assim todo Israel será salvo. Como entender aí? Há um detalhe, é um detalhe pequeno, mas é muito importante. Esse e assim todo Israel será salvo. Nós podemos entender esse e assim todo Israel será salvo de duas maneiras. Nós podemos, aqueles que entendem que essa expressão e assim significa e então, como se Paulo tivesse aí a ideia temporal. Ou seja, Deus está lidando com a tarefa de salvar gentios. Quando ele terminar de salvar gentios, e então todo Israel será salvo antes do fim. Então, existem aqueles que acham que essa expressão tem uma natureza temporal, de tempo. E assim, e então, é temporal. Mas o termo grego que o apóstolo Paulo usou, o termo grego que o Espírito Santo colocou na mente do apóstolo, ele é indicativo de que esta expressão não tem uma natureza temporal, ela tem uma natureza modal, é modo, é maneira. Este e assim e desta maneira, e deste modo, todo Israel será salvo. Então, esse e assim precisa ser entendido como modo, e não e então, como tempo. Em outras palavras, Paulo não está dizendo aí, Israel tem experimentado endurecimento parcial até que o número total dos gentios tenha sido alcançado, e então, depois, todo Israel será salvo. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte, Israel tem experimentado um endurecimento parcial até que o número total dos gentios tenha sido alcançado. E desta forma, todo Israel será salvo. Então, de que forma? Qual é o modo? Qual é o modus operandi? Através da incredulidade de muitos israelitas, a salvação está chegando aos gentios. E pela salvação dos gentios, israelitas estão sendo levados ao ciúme. E deste modo, estão sendo levados a aceitar Jesus como Messias.
E desse modo, a plenitude dos gentios e a plenitude dos judeus será alcançada pela graça salvadora. E desse modo, esse modo aconteceu no passado, judeus e gentios sendo salvos desse modo, está acontecendo agora, judeus e gentios sendo salvos desse modo, e continuará a acontecer até a consumação dos séculos, até a vinda do Senhor, judeus e gentios sendo salvos simultaneamente, ao mesmo tempo, deste modo. Irmãos, para tornar mais claro, dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, não é? Paulo usa uma imagem, Paulo usa uma metáfora, uma imagem que ajuda a esclarecer. Olha a imagem que Paulo usa. Paulo usa aí a imagem de uma árvore, de uma oliveira. Preste bem atenção, ele diz que Deus plantou uma oliveira. Verso 17. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, ele está falando para os gentios, e tu, gentio, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Irmãos, então, prestem bem atenção. Essa figura é esclarecedora. Primeiro, é uma única árvore, uma única oliveira. Deus não tem dois povos, nação de Israel e igreja. Deus não dá tratamento diferente à nação de Israel e à igreja gentílica. Deus só tem um único povo, uma única árvore, uma única oliveira que ele plantou. Mas o que está acontecendo nesse processo? Paulo diz que alguns ramos da oliveira foram quebrados por causa da incredulidade. Quando o Messias veio, alguns ramos se endureceram, não quiseram aceitar o Messias e por isso foram quebrados da oliveira. E isso deu a oportunidade de que ramos de oliveira brava, isso é, gentios, fossem enxertados nesta oliveira. A árvore é a mesma. Houve um enxerto. Não houve solução de continuidade do Antigo para o Novo Testamento. É o mesmo povo de Deus, só que agora recebeu enxerto de ramos gentios. E Paulo diz aí que esses ramos que foram quebrados podem ser enxertados de novo. Olha, se ramos que não são ramos naturais, se ramos que são ramos de oliveira brava, que são os gentios, são enxertados e acabam funcionando e pegando nessa oliveira, muito mais
serão bem aceitos os ramos que têm a mesma natureza desta oliveira. Então, o que Paulo mostra aí é que Deus tem um único povo e que Deus não tem um plano distinto para a nação de Israel. Essa metáfora deixa muito claro que Deus está lidando simultaneamente com gentios e judeus salvadoramente. Eu espero que esta metáfora, que esta imagem que o Espírito Santo colocou na mente de Paulo tenha ajudado você a entender que Deus não tem dois planos distintos, um para a nação de Israel e outro para a igreja gentílica. Muito bem, então como é que este sinal funciona? Como é que esse sinal funciona? Bom, esse sinal, ele não permite marcar data. Deus está lidando com a nação de Israel desde que Jesus Cristo veio a primeira vez. Não é que ele vai lidar só lá no futuro. Então, não permite marcar data para a consumação, para a segunda vinda, para o estabelecimento de novos céus e nova terra. Não permite montar um cronograma. Esse sinal da salvação, da plenitude de Israel, também não nos permite, porque desde que Cristo esteve aqui a primeira vez, Deus está lidando desta maneira, salvando gentios e judeus ao longo da história. Comunica certeza? Comunica. Como é que esse sinal comunica certeza a nós? Preste bem atenção. Se as promessas de Deus a Israel, a nação de Israel, não caíram por terra, apesar do endurecimento da nação, isso significa que Deus é confiável, que as promessas dele e a palavra dele não cairá por terra. Aquilo que ele disse que faria, ele fará. Ele haverá de estabelecer novos céus e nova terra. E mais do que isso, a existência da nação de Israel aponta para a veracidade das promessas de Deus. Irmãos, a existência desta nação num mundo que é grandemente antissemita. Há grandes forças políticas no mundo que se opõem à existência da nação de Israel. Mas se Deus diz que haverá de salvar dentre os judeus até que a plenitude dentre os judeus seja alcançada até o fim, essa nação precisa existir até que Cristo retorne. Portanto, a existência da nação de Israel sinaliza para a veracidade do plano de Deus. Eu não estou dizendo que tudo que a nação de Israel faz é correto. Eu não estou dizendo que não haja erros no governo israelita. Não é isso. O que eu estou dizendo é que esta nação é um enigma que aponta para o governo de Deus e para o rumo em que a história está tomando. Porque, segundo este sinal, ao longo da história, Deus salvará a plenitude dos seus eleitos, a plenitude tanto de gentios quanto de judeus. E isso requer a permanência desta nação até o fim da história. Então, isso comunica certeza a nós.
não permite marcar data, não permite montar cronograma, mas nos dá confiança, porque as promessas de Deus à nação de Israel não caíram por terra. E a nação de Israel está aí para mostrar que Deus é fiel. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entender a natureza desse sinal, que Deus nos ajude a fazer uma correta interpretação desse sinal, a fim de que nós estejamos sempre na expectativa e certos de que a história está caminhando para onde Deus disse que a levaria. Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender a natureza e o modo como este sinal funciona. Nós vamos, então, agradecendo a atenção de todos, na expectativa de que a salvação da plenitude de Israel tenha sido compreendida como um sinal dos tempos e que isso nos dê sempre a certeza de que novos céus e nova terra estão a caminho e que isso alegre o nosso coração. Vamos orar, encerrando então a nossa escola dominical desta manhã. Senhor, nós damos-te graças pela bênção desse tempo juntos, damos-te graças porque tu és fiel, as tuas promessas e a tua aliança e os teus propósitos são todos irrevogáveis. O Senhor haverá de levar a efeito todo o teu plano. E muito obrigado, porque tu estás empenhado em arrebanhar as tuas ovelhas, tanto do aprisco israelita quanto do aprisco gentílico. O próprio Jesus Cristo disse que ele tinha outras ovelhas que não do aprisco de Israel e que a ele competia arrebanhá-las, conduzi-las. E ele disse que haveria um dia quando teríamos um só rebanho, um só pastor. Muito obrigado, porque ao longo da história tu estás arrebanhando as tuas ovelhas. Obrigado pelos movimentos que nós conhecemos hoje no mundo de evangelização de judeus. Obrigado pelo movimento de judeus para Jesus. Muito obrigado pelo trabalho deles. Muito obrigado pelo movimento de judeus messiânicos que aceitam Jesus como Messias. São tantos movimentos arrebanhando judeus para o aprisco de Jesus. E muito obrigado, porque haverá um só rebanho e um só pastor. Nós louvamos o teu nome por nos incluires neste rebanho. Muito obrigado, porque sendo oliveira brava, fomos enxertados na árvore que o Senhor plantou. Nós louvamos o teu nome por tudo isso. Nós pedimos-te que o Senhor aplique nos nossos corações estas verdades e que elas aumente e fortaleça a nossa fé e firme a nossa esperança. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, um bom dia, que Deus abençoe a todos. Até a noite, se Deus quiser.